Queridos irmãos, é com grande satisfação que eu apresento mais uma vez aqui reverendo Ademir Aguiar, pastor da Igreja Presbiteriana lá em São Paulo, Igreja Presbiteriana do Butantã, pastor há 15 anos desta igreja, e foi nosso colega também no último ano da Igreja Unida, 2017, onde ele nos auxiliou no pastorado da igreja, no período da transição pastoral. Nós já nos conhecemos há um bom tempo, família da minha esposa, a Márcia, que está aqui, a dona Irma, já nos conhece há um bom tempo. Esse assunto a gente pula. Desde quando eu era solteiro, a gente pula também isso. Então é uma grande alegria. A Ademir falou ontem conosco no jantar dos casais que tivemos aqui na igreja, foi muito bom, foi muito gostoso, um pouco divertido também, graças a Deus. E hoje nós compartilhamos com ele um pouco desta igreja, né? E rogamos a Deus a gratidão, nossa gratidão a Deus pela vida dele, de sua família, de seus filhos, o Igor, a Anelisa, que não vieram, estão em São Paulo, e rogamos a Deus que ele seja o porta-voz do recado de Deus para os nossos corações. Amém? Amém. Graças e paz a todos e a todas, que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Eu trago o nosso abraço da Igreja Presbiteriana do Butantã, a nossa igreja da qual fazemos parte lá, e que Deus, quando vocês estiverem lá em São Paulo, que vocês possam nos visitar lá também, será uma alegria recebê-los. Para a nossa meditação nesta noite, abramos nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 18, nós leremos dos versículos 18, dos versículos de 1 a 7, segundo Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 7. Todos acharam? Segundo livro de Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 7. É só eu me acertar aqui com esse ventilador que a gente chega num acordo. Diz assim o texto da palavra do Senhor: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, que era filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi o seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Também confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre aqueles que foram antes dele, porque ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os seus mandamentos, os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, por onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Texto do segundo livro de Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 7. Curva a sua fronte agora. Peça que Deus fale ao seu coração, que Ele lhe mostre o seu querer, a sua vontade, que Ele esteja agindo na sua vida. Que essa palavra dessa noite seja efetiva no seu viver.
Pai, aplica a Tua palavra em nossos corações, através do Teu Santo Espírito. Fala, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto nós nos encontramos quase no final do reinado, ou dos reinos de Israel. O reino do norte havia sido feito cativo. Eles haviam abandonado o Deus, haviam abandonado os mandamentos de Deus, haviam abandonado os estatutos, os juízos de Deus, não deram ouvido aos profetas daquela época, e por isso então o reino do norte cai nas mãos dos assírios. Se você observar isso no capítulo 17, você encontra lá isso. O reino do norte cai nas mãos dos assírios, e tomando dessa forma a circunstância, a situação, os assírios também dão contra o reino do sul. E nessa época, quem reinava o reino do sul era Acaz, pai de Ezequias. Acaz era um dos piores reis, foi um dos piores reis que o reino de Judá teve. Era um rei idólatra, era um rei muito mau, destruiu o povo, fez o povo sofrer, adorou a Baal, e para finalizar tudo isso, ele oferece em sacrifício seus filhos no altar de Baal. Era um dos piores reis que o reino de Judá pôde ter. E o que acontece? Ele morre. E quem vai assumir o trono a partir de então é seu filho Ezequias. Imaginem o contexto que Ezequias viveu. Quando ele assume o reino do sul, o reino de Judá, ele tem 25 anos de idade. Ele havia convivido com tudo aquilo que seu pai havia feito, que a sua mãe havia feito, se dedicando a Baal, colocando no meio do povo postes, ídolos, idolatria, tudo aquilo que contrariava a vontade de Deus. É nesse ambiente que Ezequias vive, uma família totalmente idólatra. O que esperar de um rei que assumiu o governo a partir de então? Quando nós lemos a história de Ezequias, o texto vai nos dizer que ele foi um dos melhores reis que o reino de Judá teve. Não houve igual a ele nem antes e nem depois. E por vários motivos, por várias razões, esse título é dado para ele. Ele fazia parte de uma família idólatra, mas no entanto ele tem disposto o seu coração para buscar ao Senhor. Ainda que a sua família fosse do jeito que fosse, ainda que a sua família vivesse do jeito que vivia, Ezequias tomou para si que ele não seria igual aos que faziam parte da sua família. Ele assume o governo com 25 anos, e diz o texto que ele reina por 29 anos. Já imaginaram, no nosso país nós temos um presidente reinando, nos administrando por 29 anos? 4 anos a gente já não aguenta muitos deles. 8 anos, então, o que dizer? Ezequias reina durante 29 anos. Quando ele toma posse, quando ele assume o reinado, a pergunta do povo é: o que será de nós agora? O que nós podemos esperar de alguém que vem de uma família desse jeito? Uma família totalmente idólatra, uma família totalmente voltada a fazer o mal. Mas o texto diz que Ezequias é totalmente diferente. Que Ezequias é alguém temeroso a Deus e a palavra de Deus. Ele contrariando todas as expectativas de que filho de peixe, peixinho é, ou tal pai, tal filho, ele contrariando todos esses ditados, ele age e vive totalmente diferente. Ele toma para si o ditado que o seu passado, o passado da sua família não o condenaria. Ele decide então viver de uma forma diferente. Quando ele assume o reinado de Judá, ele tem muitos problemas à frente.
Ele pega o reino totalmente destruído, ele pega o reino totalmente abandonado. Ele teria muitos problemas a resolver. Ele teria problemas bélicos para resolver, porque os povos que estavam ao redor de Judá queriam constantemente destruir e tomar posse daquele lugar. Os povos naquela época viviam constantemente em guerra. E para se sobreviver precisariam ter exércitos, precisariam ter guerreiros, precisariam ter armas. Os problemas bélicos daquele lugar de Judá eram imensos. Quando Ezequias assume o seu reinado, ele também tem problemas diplomáticos. Naquela época, para se sobreviver um povo pequeno, ele precisaria fazer alianças. Mas fazer aliança com quem? Como realizar essas alianças? Eram problemas diplomáticos que Ezequias tinha à sua frente. Ele também tinha problemas de infraestrutura. Se nós lermos o reinado de Acaz, nós vamos ver que ele destrói totalmente Judá. Judá tem problemas de infraestruturas tremendos. É o problema que ele assume quando ele toma posse. Seriam problemas que poderiam ser usados como desculpa na sua vida, dizendo: olha, eu tenho muita coisa para resolver. Mas Judá vivia um período de expectativa. E Ezequias então prefere então largar todas essas coisas. A prioridade dele não seria os problemas bélicos. Ele não estaria preocupado com os seus exércitos e os seus cavalarianos e cavaleiros. Ezequias não estaria preocupado com fazer alianças com os reinos vizinhos. Ezequias não estaria preocupado plenamente com a infraestrutura. Ezequias entendia que diante de todas as situações, de nada adiantaria ele fazer o que quer que seja, se ele não buscasse em primeiro lugar as coisas de Deus. Ele precisaria trazer o povo de volta para um pleno relacionamento com Deus. Ele precisaria trazer o povo para se encontrar e se relacionar com Deus. Como fizemos e lemos e cantamos, ele entendia que somente uma nação que se voltasse para Deus poderia subsistir naquele momento. E é isso que Ezequias faz. Ele é alguém determinado, ele é alguém que procura fazer, antes de tudo, a vontade de Deus. Talvez para aquela época, para aquele momento, ele fosse considerado um louco. Como assim não vamos fazer alianças com os assírios, com os povos do nosso lado? Como assim não vamos reforçar o nosso exército? Para Ezequias, ele tinha plena certeza de que somente quando ele buscasse primeiro as coisas de Deus, que ele colocasse o povo novamente nos trilhos para os mandamentos, para a vontade, para os estatutos de Deus, é que Judá poderia voltar a ser uma nação forte. De nada adiantaria ele fazer alianças, de nada adiantaria ele ter um exército muito poderoso, se Deus não estivesse indo à frente do povo de Judá. E é isso então que Ezequias faz. Ele enfrenta tudo e todos pelo nome do Senhor e para o Senhor. E é sobre isso que nós gostaríamos de estar falando nessa noite. É sobre isso que nós gostaríamos de estar conversando com os irmãos e com as irmãs nessa noite. A fidelidade e a coragem que nós precisamos ter. A coragem e a fidelidade como desafios para a igreja atual, diante das circunstâncias em que nós vivemos, diante das situações em que nós vivemos. E Ezequias nos dá alguns exemplos muito importantes de como nós devemos agir. E a primeira coisa que nós importamos é a determinação que Ezequias tem. Diz o versículo 3 aí: Ezequias fez o que era o quê? Não escutei. Fez o que era? Perante quem? O Senhor. A primeira coisa que Ezequias nos ensina é que diante da circunstância, diante dos problemas, diante das dificuldades, nós precisamos buscar fazer o que é reto perante o Senhor,
segundo tudo quanto fazia Davi, o seu pai. Ele não está preocupado com o que o seu pai fez. Ele não está preocupado com o que os reis anteriores fez. Ele vai buscar uma referência primordial na vida dele, que é Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Ezequias então coloca no seu coração a importância ou a determinação de fazer aquilo que era reto perante o Senhor, independente das circunstâncias, independente da situação, independente das lutas que ele teria que enfrentar diante do povo. Nós, como povo de Deus, amados e amadas, nós precisamos entender que somente quando nós formos retos perante o Senhor, buscando realizar aquilo que Deus quer, fazermos a vontade de Deus, é que nós teremos a bênção dele em nossas vidas. Se nós não formos retos perante o Senhor, não adianta nós queremos que nossas autoridades o sejam, não adianta queremos que os nossos governantes o sejam, não adianta querer que os nossos patrões ou chefes o sejam, para que nós sejamos abençoados por Deus. Nós precisamos ser fiéis, precisamos ter a coragem de fazer o que é reto perante o Senhor. E é essa a primeira decisão que Ezequias toma. Ele não vai fazer alianças, ele não vai se preocupar com seus exércitos, ele vai procurar fazer na vida dele o que era reto perante o Senhor. É isso que nós devemos fazer. Mas ele vai mais à frente. Vejam o que diz o versículo 4. E como ele vai ser reto, como ele vai fazer isso? O que diz o versículo 4 aí? Leiam para mim, por favor. Ou vocês não conseguem ler? De manhã já peguei no pé de vocês, né? Vamos falar. Leia aí o versículo 4. Rompeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo o falso ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Deus Santo. Entenderam o texto? Além dele fazer o que era reto perante o Senhor, ele sabia que ele precisava trazer o povo de volta para Deus. Ele começa por ele, faz o que é reto. Depois dele, ele vai atrás do povo dizendo, olha, vamos limpar tudo isso. Diz o texto que ele remove do meio do povo os altos, ele quebra as colunas, ele deita abaixo o poste ídolo. E o pior de tudo, diz o texto que ele faz em pedaços o quê? A serpente de bronze, que o quê? Moisés havia construído, e que até aquele tempo as pessoas adoravam, queimando incenso para ela. Vocês têm ideia de quanto tempo de Moisés até Ezequias corre? Vocês têm ideia? Quanto tempo? Quem chuta? Não acertando a minha canela, vamos lá. Quanto tempo? 600 anos. Quanto? 600. 600 anos. Tá bem. Quase lá, é quase isso. Entre 700 e 800 anos. É muito tempo. E mesmo assim o povo estava adorando aquele objeto. Aquele objeto havia sido construído por Moisés, por mandado de Deus, porque o povo estava pecando contra ele no deserto. Então a ira de Deus se acendeu sobre o povo, e Deus mandou o Butantã para lá, né? Mandou o Butantã para lá, mandou um monte de serpentes no meio do arraial lá, para começar a picar as pessoas, e as pessoas serem mortas. E Deus então manda Moisés construir a serpente e diz, olha, da mesma forma como vocês estão sendo picados por essa serpente, se vocês olharem para essa serpente, vocês serão curados. E era isso que acontecia. Você poderia ser picado, o soro antiofídico estava lá na serpente. Era olhar para a serpente e você era curado. E isso aconteceu. Mas isso foi um momento. E o povo, como um bom povo que é, desobediente do jeito que ele era, eles resolvem então pegar aquele objeto e fazer um ídolo para eles.
como se aquilo continuasse tendo seu efeito na vida para aqueles que olhavam ou queimassem incenso para ele. Nós precisamos entender, amados, que enquanto nós não removermos os ídolos das nossas vidas, enquanto nós não tirarmos da nossa vida tudo aquilo que impede um pleno relacionamento com Deus, nós não poderemos ser abençoados por Deus. A nossa comunidade, a nossa igreja não será abençoada. Enquanto nós não removermos da nossa vida, da vida da nossa comunidade, qualquer coisa que impeça um pleno relacionamento com Deus, nós não poderemos ser abençoados. E Ezequias sabia muito bem disso. É por isso então que depois dele tomar na sua vida ser reto perante Deus, ele começa a remover tudo aquilo do meio do povo que impedia um pleno relacionamento do povo para com Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos remover da nossa vida tudo aquilo que impede um pleno relacionamento com Deus. Hoje nós podemos não ter posses ídolos, hoje nós não podemos ter colunas, hoje nós não temos nenhuma meustã, mas nós temos muitas coisas na nossa vida que nos impedem que tenhamos um pleno relacionamento com Deus. Conversamos sobre isso hoje na escola dominical, que hoje em dia nós temos deixado muitas coisas tomarem conta da nossa vida, em detrimento de fazermos a vontade de Deus. Nós temos colocado muitas coisas na nossa vida em detrimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas, como família, como igreja, como sociedade. É por isso que nós temos pago o preço que nós temos pago, porque nós não temos removido da nossa vida os ídolos e tantas coisas que nos afastam plenamente de Deus. E Ezequias sabia isso plenamente, e que somente quando essas coisas fossem tiradas do meio do povo, quando o povo começasse a abandonar essas coisas, começassem a voltar o seu coração para Deus, é que eles poderiam ser abençoados por Deus. É por isso que o versículo 5 nos dá outra orientação. Além de Ezequias fazer o que é reto perante o Senhor, além de Ezequias remover do meio do povo tudo aquilo que impediu uma plena comunhão, o que Ezequias faz? O que Ezequias faz? Confiou no Senhor, Deus de Israel. De maneira que Depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e nem entre todos os Israel. querem um título melhor do que esse? Ezequias se tornou o cara, a pessoa de Deus. Se nós formos levar ao pé da risca esse texto, Ezequias foi melhor que Davi. Ezequias foi melhor do que outros reis que houve. Ezequias foi melhor do que Salomão, na sua sabedoria, pelo que entendes, porque ele fez um reinado que não houve igual nem antes nem depois dele. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele confiou em quem? No Senhor. Ele não confiou nos exércitos da Síria, ele não confiou no Egito, ele não confiou em nenhum outro reinado que estava em volta dele. Ele confiou única e exclusivamente em Deus. Independente da situação, independente dos problemas, independente das lutas que ele pudesse ter, a confiança dele estava no Senhor. É como se ele se lembrasse das palavras de Salomão em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu, e não te estribes no teu próprio, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele fará o quê? E ele endireitará as tuas veredas. Ezequias toma como ponto de partida para ele isso. Ele não vai confiar em homens, ele não vai confiar nos conselheiros, ele não vai confiar nos exércitos, ele não vai confiar em nenhuma arma poderosa que possa ser construída. Ele confia única e exclusivamente em Deus.
Se nós quisermos ser bem-sucedidos, amados, nós precisamos nos colocar totalmente nas mãos de Deus. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós confiamos em Deus, todo e qualquer problema que nós possamos ter será resolvido da melhor maneira possível. Quando nós colocamos a nossa vida plenamente nas mãos de Deus, confiando nele, nós seremos bem-sucedidos. E é isso que Ezequias faz. Ele faz o que é reto perante o Senhor. Ele remove do meio do povo e da sua vida toda aquela idolatria que seu pai havia colocado e posto para o povo. Ele traz o povo de volta para Deus. Ele confia que somente em Deus haverá solução para o seu povo. Mas ele termina o texto dizendo o quê? Que ele faz mais o que aí? O que ele faz? Versículo 6. Ele se apegou a quem? Como ele se apegou ao Senhor? Oi? Guardando os mandamentos de Deus e que mais? Não deixando de seguir. Queremos ser bem-sucedidos na nossa vida? Precisamos nos apegar ao Senhor. Precisamos retornar ao primeiro amor. Precisamos ver aonde nós caímos e retornar aquilo. Nos apegarmos plenamente ao Senhor, à sua palavra, aos seus mandamentos, e não somente conhecer, mas praticar. É isso que Ezequias faz. Ele tem certeza de que esse é o caminho para a resolução de todos os problemas que Judá pudesse estar passando. Ele se apega ao Senhor. Ele se torna um com Deus. Ele faz com que o povo se volte para os mandamentos do Senhor. Ele vive, ele realiza tudo aquilo que Deus determina na sua palavra. Não são conselhos de terceiros, não são conselhos de pessoas, mas ele vai buscar o Senhor. Ele se apega a Deus. Ele faz o que é reto. Ele remove da sua vida tudo aquilo que impede um pleno relacionamento. Ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que assim todas as coisas lhe sejam acrescentadas. Ele confia no Senhor de todo o coração dele. Ele se apega aos mandamentos, à palavra de Deus, como se fosse a única maneira que ele pudesse realizar aquilo que Deus queria. E o versículo 7 vai dizer o quê? E por causa de tudo isso, ele se dá mal. Judá é entregue nas mãos do inimigo, Judá é derrotado, é feito cativo. É isso que diz o texto? O que diz o versículo 7? Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia, lograva com ele, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Por onde quer que fosse, o Senhor era com ele. Querem encerramento melhor do que esse? Querem uma conclusão melhor do que essa para uma vida de alguém? Por onde quer que ele andou, o Senhor foi com ele, e ele teve bom êxito. O texto não diz aqui que ele ficou rico, que ele teve carro, que ele teve luxos. O texto não diz nada, mas ele logrou bom êxito. Quando nós fazemos o que é reto perante o Senhor, quando nós removemos da nossa vida tudo aquilo que nos impede uma plena comunhão com Ele, quando nós colocamos nossa vida totalmente nas mãos de Deus, confiando de que Ele é o Senhor de todas as coisas, Sua palavra, aí nós teremos o bom êxito segundo a vontade de Deus.
Queremos ser bem-sucedidos? Queremos ter uma vida plena diante de Deus? Ezequias, se vocês continuarem lendo, enquanto foi fiel ao Senhor, ele fez e teve o bom êxito de Deus, não sem lutas. Se vocês verem aqui, ele vai se defrontar com o exército assírio, ele vai ter as suas lutas, as suas dificuldades, mas ele lograva êxito por onde quer que andava. Quando eu leio a vida de Ezequias, eu lembro também da carta que João escreve no Apocalipse à igreja de Esmirna, quando ele diz assim: olha, não temas o que tens de sofrer, não temas o que tenha que sofrer, mas tem uma coisa na sua vida: ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Queremos ser bem-sucedidos? Queremos ter uma vida plena? Nós observamos que Ezequiel era tão fiel ao Senhor que, mesmo sofrendo de uma doença mortal, no final da sua vida ele ora a Deus para que o Senhor o curasse, para que o Senhor restaurasse a sua vida. E nós vemos que Deus ouve a sua oração. Deus não só cura Ezequias, como lhe acrescenta mais 15 anos. Deus o livrou da mão do rei da Síria. Deus era com eles. Como tem sido o nosso viver? Qual tem sido as nossas decisões diante das circunstâncias que nós vivemos? Será que nós temos feito o que é reto perante o Senhor? Será que nós temos removido da nossa vida tudo aquilo que tem nos separado de Deus? Será que nós temos confiado plenamente no seu poder e na sua graça? Será que nós temos nos apegado à sua palavra, aos seus mandamentos? A palavra de Deus para nós nessa noite, amados, é uma palavra de desafio. Se nós queremos ser uma comunidade, uma igreja bem-sucedida, nós precisamos rever esses nossos conceitos, como conversamos de manhã. Que nessa noite nós possamos rever tudo aquilo que precisamos mudar na nossa vida, para a honra e glória do nosso bom Deus. Ezequias nos dá o exemplo. Que Deus nos abençoe em seguirmos da mesma forma como Ezequias seguiu. Curve a sua fronte agora e converse com Deus. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei como você tem vivido, mas a palavra de Deus para você nessa noite é que você pare e pense de como você tem vivido, de como você tem se relacionado com Deus. Não arrume desculpas, porque Ezequias teria todas as desculpas possíveis para fazer tudo ao contrário do que ele fez. Apenas avalie a sua vida, e se você sentir no seu coração nessa noite, faça um compromisso com Deus de fazer o que é reto perante Ele, de remover da sua vida tudo aquilo que possa separá-lo dEle. Faça um compromisso de confiar plenamente dEle, independente das circunstâncias. Faça um compromisso de se apegar à sua palavra, para que assim a sua vida seja plena diante de Deus e diante dos homens. Converse com Deus agora.
Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, pelos desafios que ela nos impõe, pela tua vontade que é manifestada através dela. Desperta-nos como teu povo, para vivermos única e exclusivamente para ti, para o teu reino. Que através da tua graça, da tua misericórdia, nós possamos viver de acordo com o teu querer, fazendo o que é reto, removendo das nossas vidas tudo que nos separa de ti, confiando no Senhor, nos apegando à sua palavra. Desperta-nos, ó Pai, como teu povo, que nós a cada dia, a cada instante queiramos nos parecer cada vez mais com Cristo, vivendo da forma como Ele viveu, cumprindo o teu querer e tua vontade. Desperta-nos, ó Pai, como teu povo, em nome de Jesus. Amém.